Recentemente, a Doma Energia fez a divulgação do seu resultado trimestral. Então vamos dar uma olhada nos principais pontos desse resultado trimestral e nas principais informações atualizadas envolvendo a companhia. Antes de falar da Domo, faço o convite aqui a todos os jovens que não são inscritos a se inscreverem no canal Roda Iniciante e ficar por dentro de todas as novidades. Faço também o convite para dar uma olhada nos demais vídeos e nas playlists do canal. Se você quiser dar uma olhada nos outros pontos importantes envolvendo a Domo anteriores a esse vídeo, dá uma conferida na playlist de ações exóticas. Então vamos aqui fazendo a introdução em relação aos campos que a companhia detém. Ela detinha recentemente o campo de Tubarão Martelo. Só que ela fez uma parceria aí com a PetroRio, que eu já abordei aqui no canal algumas vezes, e agora mudou um pouco o percentual que ela detém. Ela tem direito, né, a extrair de petróleo. Então, em agosto de 2020, o campo de Tubarão Martelo teve a participação aqui da Domo reduzida de 100% para 20%. Os outros 80% ficaram lá com a PetroRio. E recentemente houve uma união entre o campo de Polvo e Tubarão Martelo. Então a PetroRio fez essa parceria com a Domo e a Domo tem direito a 5% da extração conjunta dos dois poços, dos dois campos, no caso, né? E seus poços. Por que isso aqui é importante? Para perceber a mudança na produção, certo? Porque são produções diferentes, né? Então, nesse comparativo, comparando o terceiro trimestre de 2021 com o de 2020, tivemos aqui uma queda de 61%, quase 62%. E no comparativo dos 9 primeiros meses, uma queda aqui na produção da Domo de 70%, jovens. E em relação à comercialização, como é que foi a situação? No comparativo trimestral, tivemos aqui uma diminuição de 66% e nos 9 primeiros meses, mais de 79%. Então vejam aqui, ó, que enquanto no comparativo dos 9 primeiros meses, o campo de Tubarão Martelo aumentou 12% sua produção, a parte que detém aqui a Domo caiu 79%. Por quê? Porque diminuiu, né? O percentual era ali, ó, a redução de 80%. Então é compatível, né? Então vamos aqui, ó, dar uma olhada em outro ponto. E também contribuiu aqui para essa diminuição a paralisação de dois poços, o 2H e o 8H. E aqui a participação da Domo no terceiro trimestre correspondeu a mais ou menos 125 mil barris de petróleo. Esse aqui é outro ponto importante. O que foi que aconteceu aqui, jovens? Tivemos uma diminuição da receita. Ó. A receita caiu ali de 99 milhões para 55 milhões no comparativo trimestral, queda de 45%. E no comparativo aqui, ó, dos 9 primeiros meses, caiu 60%, jovens. O que foi que ocasionou esse resultado aqui? Tivemos aqui uma conjunção de dois fatores. Tivemos a redução da receita em virtude da diminuição da participação no campo de petróleo, mas também tivemos aqui um resultado impactado pela alta do petróleo. Para vocês terem ideia, no início de 2020, o petróleo estava ali $20, $30, e no terceiro trimestre já tinha passado ali dos $80 o barril, jovens. Então, a Domo não teve condições de surfar essa alta de forma plena. Lembrando que ela é uma empresa com uma situação meio complicada, conforme eu sempre venho alertando aqui, certo? Então vamos reforçar isso, ó. O capital circulante, ou seja, aquele capital exigível no curto prazo, ele está negativo aqui, ó, em 120 mil reais. Ou seja, as obrigações, que são o passivo, estão ultrapassando os bens e direitos, que são os ativos, em 120 milhões de reais. E aqui vamos dar uma olhada em outra informação importante. Patrimônio líquido negativo, vamos ver daqui a pouco, mas está ali por volta de 700 milhões de reais. Ou seja, os passivos totais da empresa estão ultrapassando os seus ativos em 700 milhões de reais. E aqui tem até um erro, ó. Campo em produção. Ela fala que a companhia detém atualmente 20% do campo de Tubarão Martelo. Acho que pegaram o modelo do outro resultado e nem alteraram. Porque logo em seguida ela cita, ó. O que a gente acordou com a PetroRio, Polvo e Tubarão Martelo já entrou em operação. Que é justamente aquilo, ó. Qual é a vantagem aqui para a Domo? Porque ela não vai ter nenhum custo envolvido nas operações. E ela vai ter direito, ó, a 5% do petróleo
de tubarão-martelo e polvo. E quando a produção passar de 30 milhões de barris produzidos, ela vai ter aqui uma diminuição para 4% do petróleo extraído. Ainda estamos aqui na regra dos 5%, pelo menos foi o que a companhia divulgou. Além dela ter essa vantagem de não ter os custos, né? Todos os custos estão com a PetroRio, ela vai ter aqui o prolongamento da vida do seu campo. O campo de tubarão-martelo teve esticado aqui em 12 anos e o campo de polvo 10 anos do que era previsto, né? Lembrando que esses campos são campos maduros, ou seja, são aqueles campos que já são extraídos há um certo tempo. Então, o cluster, né, que é o conjunto dos dois poços, dos dois campos, está previsto para produzir agora até 2037. Então, muito bom. A PetroRio lucra, mas a Domo também lucra, né? Porque ela está tendo aí um respiro. E aqui em relação a informações importantes, recentemente, isso aqui eu abordei no canal, entrou em operação aqui o poço 10H, que vai dar aqui um acréscimo de 3.800 barris de petróleo por dia. Agora isso aqui lembrando que é para o conjunto, certo? A Domo vai receber 5% do que for acrescentado na produção total. E outro ponto importante, esse aqui eu não tinha gravado o vídeo ainda, é em relação a um procedimento arbitral contra a Petronas, é uma gigante do setor de petróleo lá da Malásia. E ela disse que tem uma sentença aqui favorável, ela não divulgou valores, pelo menos eu não achei. E essa sentença deve sair ali entre dezembro desse ano e janeiro de 2022. Mas ela também foi responsável, pelo menos, né? Embora não se possa garantir que esse prazo não será ultrapassado. Para também o povo não criar expectativas demais. Então, nesse período aqui, pode ser que as ações, que são aquelas ações meio voláteis, né? Bem voláteis, para falar a verdade, deem uma acordadinha. Então, ficar ligado aí. Essa aqui é a informação importante referente à companhia mais atualizada. E aqui vamos dar uma olhada em relação à receita, ó. Nós já vimos ali, né? Redução de 45% e 60% no comparativo dos 9 primeiros meses. E lucro, ela reverteu aqui um lucro, ó, que teve no segundo trimestre de 75 milhões e agora teve um prejuízo de 74 milhões de reais, quase 75. E o EBITDA, é o resultado operacional, negativo aqui em 46 milhões, revertendo um EBITDA de 175 positivo. Mas no ano, o EBITDA está positivo ainda com 93 milhões de reais. E o EBITDA ajustado, ele deu uma melhorada, 23 milhões contra 15 milhões negativo. E no ano, o ajustado está aqui em 35 milhões de reais. Eu vejo que é uma empresa que tem um resultado assim meio sofrido, não é? Então você tem que ir com calma. Então vamos dar uma olhada aqui numa informação importante. A receita, nós já vimos que deu uma diminuída, né? Receita líquida de venda. Caiu ali de 99 para 55. Mas outra coisa que caiu também, já tem efeito em relação à participação dos campos, são os custos, ó, dos produtos. Caiu ali de mais de 100 milhões para cerca aqui de 27 milhões. Mas a companhia ela foi aqui negativamente impactada com as suas despesas operacionais. As despesas operacionais, isso aqui explica o resultado ruim em relação ao mesmo período do ano passado, bateram aqui, ó, 81 milhões de reais contra um resultado operacional positivo de 166 milhões de reais. Então veja aí que o resultado da companhia não foi nada bom. Isso aqui, somado a um resultado financeiro, ou seja, a diferença aqui entre o que ela paga de juros e o que ela recebe de juros, e o impacto de variação cambial, ó, de 19 milhões e meio, deram aqui um resultado financeiro negativo de 21 milhões e também ajudou a impactar o lucro, no caso o lucro negativo, né? O prejuízo ali de 74 milhões e meio. Vamos aqui a outro ponto importante. Questão aqui do fluxo de caixa. O que é que nós queremos ver no fluxo de caixa? Se o que a companhia produz, se o que ela está gerando de dinheiro está sendo superior ou inferior. Se está saindo mais dinheiro ou entrando mais dinheiro. E então vamos dar uma olhadinha aqui, como é que está a situação do caixa da companhia. Vamos ver aqui o que ela gerou de caixa com as suas atividades operacionais. Vejo que mudou aqui bastante o comparativo. Deixa eu ver qual o comparativo. É com o terceiro trimestre do ano passado. No terceiro trimestre do ano passado, ela teve um caixa decorrente de suas atividades positivo em 24 milhões. E agora, jovens, ó, quase 79 milhões. Então, ela queimou 79 milhões.
Em relação a investimentos, ou seja, o quanto de caixa ela destinou para os investimentos, reduziu muito, ó. Saiu ali de 86 milhões para 378. Em virtude aqui também da questão dos postos, né? Ela vai precisar investir menos, ela tem investimentos praticamente mínimos. Então, no comparativo trimestral, no ano passado ela tinha queimado aqui 62 milhões de reais e agora queimou mais de 79 milhões de reais. Agora a questão é o seguinte, ela está queimando caixa. E quando esse caixa acabar de queimar, ela vai pegar dinheiro onde? Boa pergunta. E aqui, ó, podemos ver essa diminuição do caixa comparando com o final do ano passado. No final do ano passado ela tinha quase 94 milhões de reais no caixa e terminou agora com os 14 milhões. É justamente decorrência do gasto, do fluxo de caixa negativo, né? E aqui vamos destacar os pontos importantes. Para vocês terem ideia, o capital social, que é aquele capital inicial, né, que você coloca para formar a empresa, está ali em mais ou menos 457 milhões de reais. E o patrimônio líquido, ele está negativo em 690 milhões de reais, ou seja, as obrigações estão ultrapassando os bens e direitos, que são os ativos, em 690 milhões de reais, quase 700 milhões de reais. Ou seja, o passivo a descoberto é maior que o capital social. E em relação a prejuízos acumulados, a companhia vem aqui com mais de 1 bilhão de reais em prejuízos acumulados. Então vejo que é uma companhia numa situação bem delicada. Vamos dar uma olhada aqui nas ações da Domo. E a Domo tem Domo 3, que são as ações, e tem Domo 11 também, certo? Domo 11 não são ações. Se você quiser saber o que são Domo 11, dá uma olhada na playlist de ações exóticas. E a Domo 11, 3, desculpem, tá aqui por volta dos R$ 70. No ano de 2021, por enquanto, tá vindo aqui com a queda de 50%, jovens. Após em 2020 já ter caído, ó, 51%, 70% em 2019. Então vejo aqui que eu estou no gráfico anual. Claramente é uma ação, ó, só faz cair. Só faz cair. Então é aquela ação bem perigosa. E por enquanto ela tá mortinha aqui. Ela deu até uma acordada um dia desse, ó. Ela chegou a bater ali quase nos 80 centavos. E aqui embaixo eu destaco para vocês o gráfico de volume, ó. Veja que essa linha verde é a média de negociação. Veja como temos períodos aqui, ó, que ela dá uma passadinha acima da média de negociação, depois ela morre. O volume cai bastante. Tem vezes que o volume é tão baixinho que mal aparece. Aqui porque está mais aproximado. Mas se tivesse no gráfico maior, nem apareceria. Então tomem cuidado com esse tipo de ações, como a Domo. E é o que eu falo aqui, cara, o melhor que você faz é não fazer nada aqui, não botar dinheiro. Mas se for botar, cara, bote aqui, ó, um pouquinho de dinheiro. Porque se for acontecer alguma coisa, como aconteceu com essa aqui, ó, a Blut 3 e Blut 4, né, que é a JB Duarte. Você não sabe, ela mudou agora de JBDU para Blut e foi decretada a falência, cara. Ah, a Domo Energia corre o risco de decretar falência? Cara, não. Mas corre o risco de você botar o dinheiro aqui, ficar com o seu dinheiro preso, assim como já correu o risco da Blue Tech Solutions, né, que é agora o nome da JB Duarte. Quem botou dinheiro na JB Duarte e não foi ligeiro, tá lá com o dinheiro preso. Então qual a questão? Quem usou a estratégia de botar apenas o que poderia perder, botar assim um gerenciamento de risco, o cara tá tranquilo. Agora imagine quem tá aqui com muito dinheiro. A mesma coisa, eu chamo a atenção aqui para ações como a Domo. São ações explosivas, mas também são ações que podem dar uma rasteira bem forte, beleza? Então, se gostou, deixa o seu like, dá uma olhadinha aí nos nossos demais vídeos. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Até mais.